Você já imaginou abrir a internet e descobrir que alguém postou um vídeo seu com o título A Mulher Mais Feia do Mundo? Sim, isso aconteceu com a jovem Lizier Velasquez, de 17 anos. Quando ela encontrou esse vídeo, ele tinha milhões e milhões de visualizações e milhares de comentários, um pior do que o outro. Lizier Velasquez, ela nasceu com uma síndrome rara que a impede de ganhar peso, uma condição que a deixou fisicamente diferente. Quando ela estava dando uma palestra, sim, ela palestra hoje em inúmeros lugares, porque ela não se limitou ao que falaram acerca dela. Aí perguntaram a ela: você não ficou triste, você não se chateou, não ficou para baixo diante de toda essa repercussão? E ela disse: eu sou um humano. É claro que essas coisas vão me machucar, mas eu não vou deixar essas coisas me definir. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. Nós vamos continuar os nossos devocionais na série Juízes. E eu abri esse vídeo com a história dessa moça, pois ela em muitos aspectos representa o personagem bíblico que nós iremos estudar no devocional de hoje. O segundo juiz de Israel, ele também tinha uma deficiência, mas ele não se permitiu ser definido pela sua deficiência. E é sobre isso que eu quero falar com você. Se sente incapaz? Veja o que Deus pode fazer por intermédio das suas fragilidades. 1 Juízes capítulo 3, verso 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributos a Eglon, rei dos Moabitas. Observe que nós estamos diante do segundo juiz de Israel. E o povo de Israel está há 18 anos servindo aos Moabitas. E a Bíblia diz que após 18 anos, eles clamam ao Senhor. E aqui começa a ministração de Deus para o teu coração. Porque às vezes nós demoramos tanto para clamar? Porque o texto diz que assim que Israel, assim que a nação clamou ao Senhor, Deus levantou um libertador. Existem momentos na minha e na sua vida que nós estamos nos debatendo, tentando resolver com as forças do nosso braço. Só bastava nós clamarmos ao Senhor. Lembra do momento em que os discípulos navegavam e eles se depararam com uma grande tempestade? A Bíblia diz que eles lançam tudo do barco. Isso significa o quê? Eles estão se debatendo, tentando enfrentar a tempestade com a sua experiência, com seus recursos. Quando eles fizeram tudo, aí eles lembraram: poxa vida, Jesus está conosco no barco. Aí eles foram acordar a Jesus. E Jesus diz assim: vento, acalma-se, mar, se aquieta. Talvez se eles tivessem despertado Jesus no início da tempestade, eles não teriam perdido todos os seus bens, a sua mercadoria, aquilo de valor que eles lançaram ao mar durante a tentativa de não naufragar. Por que demoramos tanto para clamar ao Senhor? E Deus quer que nós clamemos a Ele, porque a Bíblia diz assim: ó, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se você clamar, o céu vai responder. Declare comigo aqui nos comentários, só para eu saber que você chegou até essa parte do vídeo. Se eu clamar, o céu responde. Mas qual que é a deficiência de Eude que ele não se permitiu ser definido por ela? A Bíblia diz no verso de número 15 que esse libertador, Eude, era um homem canhoto. E o que isso significa? Na Bíblia Sagrada, a mão da honra era a mão direita. Tanto é que o Senhor disse que nos tomaria pela nossa mão direita. Quando Jacó foi abençoar os filhos de José, ele abençoou aquele que receberia a bênção maior com a imposição da mão direita. A mão esquerda era a mão imunda. Eu te explico. Na cultura do Antigo Testamento, quando se servia a mesa, o alimento da panela principal era pego não com talheres como nos nossos dias, mas com a mão e a mão direita.
A mão esquerda era considerada a mão imunda porque ela era a mão que você usava para a sua higienização pessoal. Por isso que quando alguém era pego em ato de roubo, lhe cortava a mão direita, porque quando lhe cortava a mão direita, estava tirando ele da mesa. Ele não estava simplesmente perdendo a mão direita, ele estava perdendo a comunhão, a koinonia, o contato com as pessoas em torno do momento da alimentação. Então quem era canhoto naquela época, e há muito tempo atrás aqui no Brasil, pessoas que escreviam com a mão canhota, esquerda, às vezes tomava reguada na palma da mão, porque era como se fosse uma maldição na cabeça daquelas pessoas. E aí a Bíblia diz que Deus vai levantar um libertador. Da mão destra? Não, da mão canhota. Porque quando Deus quer, Ele levanta quem Ele deseja. Não é de acordo com o meu perfil, de acordo com o seu perfil, é de acordo com o perfil de Deus. Porque a Bíblia diz que a seleção de Deus é diferente. Na seleção de futebol, de qualquer esporte, são escolhidos os melhores. Mas na seleção de Deus, a Bíblia diz que Ele escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes. Aleluia! Então preste atenção no que Deus está ministrando ao seu coração. Não se defina pela sua fragilidade, porque Deus pode fazer algo grande através da sua fraqueza. Deus vai dizer a Paulo, Jesus diz a Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Eude, ele não se permite ser limitado a ser canhoto. Aí a Bíblia diz que ele vai ser enviado como libertador? Não, ele vai ser enviado como alguém que é um pagador de tributo. Não permita que ninguém reduza o teu chamado, a tua vocação. Para os homens ali, ele era alguém que pagava tributo, mas para Deus, ele era o libertador. Lembra de Davi? Davi foi enviado por Jessé, seu pai, como um derrubador de gigantes? Não, ele foi enviado por Jessé, seu pai, como alguém que entregava marmita. Mas ele estava no momento certo, na hora certa, e ouviu não a voz do pai dizendo, você só serve para entregar marmita, mas ele ouviu a voz do Espírito Santo, derruba esse gigante. O homem era canhoto, o homem não foi reconhecido até então como libertador, mas simplesmente como alguém que entregava e pagava tributo. Mas a Bíblia diz que quando ele vai ir pagar tributo, antes de ir, ele vai preparar um punhal de 2 gumes. E o rei de Eglon era um rei obeso, um rei gordo. E ele vai dizer àquele rei que ele tem uma palavra do Senhor para ele. Quando eles ficam a sós, diz a Bíblia, ele pega aquela arma e crava na barriga do rei. E não retira. Tamanha era a obesidade daquele rei que a sua gordura cai sobre aquele punhal. Ele vai buscar os exércitos de Israel. E ele libera uma palavra. Vocês me mandaram como pagador de tributo, mas hoje o Senhor Deus entregou os moabitas nas nossas mãos. E aí a Bíblia diz que ele veio à frente do exército de Israel. Deus vai te levantar como resposta. Verso 29. Naquele tempo mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Um homem limitado trouxe paz para a sua nação. Se você entender que as suas dificuldades, a origem do seu nascimento, a sua classe social, a sua condição financeira, a região do que você mora no Brasil, ela não te limita. Deus vai te usar como resposta. O resultado do seu trabalho vai ser esse aqui. O povo teve 80 anos de paz. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus tocar em outros lares através de você. A mensagem de Deus para o teu coração hoje é: Ele te escolheu, apesar das suas fragilidades. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Se inscreva aqui no canal se você gosta de devocional e estudo bíblico da Palavra de Deus. Se você quiser colaborar com o canal, você pode fazer isso pela chave Pix, que está aparecendo aqui para você, ou adquirindo o nosso e-book ou o curso Cristo Revelado no livro do Gênesis. Nos encontramos amanhã para mais uma Palavra do Dia. Forte abraço.